Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sexto ano, alunos da Escola Municipal São Mateus, de Colíder, Mato Grosso. Nós vamos dar início à nossa aula no mês de outubro de 2020. Eu vou compartilhar com vocês um slide referente a um conteúdo sobre combinação e seleção de palavras. Vocês estão visualizando aí? Estágio curricular supervisionado? Sim? Sim? Então tá. A aula remota é com o sexto ano do Ensino Fundamental 2, ok? Esse trabalho é um requisito parcial da disciplina de estágio curricular do curso de Letras e Português. É uma aula online, uma prática educativa, sobre uma atividade que nós vamos desenvolver hoje dentro de um plano de aula. O tema é combinação e seleção de palavras. Pessoal, deixa o microfone fechado, tá? Senão dá muita interferência na hora da gravação. Então, lá. O Patolino, ele tá com um traje, certo? Vestido de juiz, de árbitro. Ele também tem numa mão um apito e ele segura um cartão vermelho. Então, a partir dessa mensagem que ele quis mostrar, sem a linguagem verbal, sem falar, nós podemos identificar que essa mensagem, ele quer dizer que um jogador foi expulso, certo? Observe o seguinte, que no futebol, o cartão vermelho é um elemento usado para indicar que um jogador foi expulso da partida. Ele é um sinal convencionado, isto é, combinado pelos usuários. A língua, que é a maneira como realizamos a linguagem verbal, também envolve uma convenção a qual estabelecemos uma relação entre palavra e elemento representado por ela. Ou seja, toda vez que nós vamos fazer um ato comunicativo, esse ato ele precisa estar combinado para que a outra pessoa entenda, certo? Senão, nós não vamos conseguir comunicar. A mesma coisa, se o Patolino mostrou um cartão vermelho, as pessoas que estão dentro daquele contexto, onde mostrou o cartão vermelho, elas têm que compreender que sinal que é aquele, senão não vai funcionar a comunicação. Observe só, se eu disser a seguinte frase, uma envolve a convenção língua. Não teve sentido, eu não consegui transmitir uma mensagem. Por quê? Porque a combinação de palavras aqui não está de acordo com o que nós, da maneira como nós nos comunicamos, nessa convenção que nós formamos, nessa combinação de palavras. Agora, se eu disser assim, a língua envolve uma convenção, aí sim, elas estão numa ordem sequente que vai transmitir um sentido comunicativo para outra pessoa. Por exemplo, se eu disser para vocês uma palavra inglesa, school, school vocês conhecem bem, o que é school? Então, logo vem à mente de vocês, o que seria essa palavra school? Vocês vão compreender a mensagem. Na hora que eu disser school, vem à mente de vocês que a palavra significa escola. Aqui é uma fotografia da nossa escola, certo? Da Escola Municipal São Mateus. Então, quando eu digo uma palavra que vocês conhecem, logo evoca à mente de vocês o sentido do que é. Vocês conseguem compreender do que estamos falando, certo? Dentro de em uma determinada palavra, às vezes ela pode significar diversas coisas, podem ter diversos significados. Porém, se estiver dentro de um contexto, dentro de transmitindo uma conversa, por exemplo, vocês vão identificar qual o sentido que aquela palavra está tomando dentro daquele diálogo, dentro daquela conversa, certo? Agora, se eu disser para vocês, balcone, também é uma palavra inglesa. Balcone parece com o quê? Será que vocês conhecem? Que palavra é essa? Balcone? Nem todos conhecem. Então, vai vir na mente algo que está relacionado, né? Que nós chamamos de falso cognato, que parece uma determinada palavra da nossa língua brasileira. Por exemplo, balcão, na língua portuguesa, de repente poderia ser balcão. Não é? Não parece com balcão? Mas, na realidade, não é. Balcão, na língua inglesa, significa sacada, é uma sacada da casa. Agora, o balcão da língua portuguesa, em inglês, é counter, certo?
Então, toda vez que é dita uma palavra, que são emitidos os enunciados, os atos comunicativos, essa combinação de palavras vai formando na nossa mente e vai dando sentido. Então, se eu disser uma palavra para vocês que vocês não conhecem, logo não vai vir à sua mente o que seria aquilo. Então, quando eu disse school, veio à mente de vocês que era escola. Quando eu disse balcão, veio à mente de vocês algo relacionado ou parecido, mas que não era, que não tinha aquele sentido. Então, na atividade passada para vocês, eu coloquei esse pequeno exemplo aqui para ver o que evoca a mente de vocês. Por exemplo, a menina. Então, quando eu digo a menina, vocês conhecem o que é uma menina, a menina. Logo vem à mente de vocês uma menina. Cada um vai formar na mente uma menina diferente, certo? Quando eu digo a menina de vestido, então, agora eu já sei o que a menina traz. Um vestido. A menina de vestido vermelho é muito engraçada e sorridente. Ela tem 4 anos. Olha, eu já trouxe mais uma característica para ela. Talvez vocês imaginaram uma menina de 12, 13 anos, né? Uma pré-adolescente, uma menina de 7 anos, mas na verdade essa menina é de 4 anos. Então, cada um imaginou na mente uma menina, depois de vestido vermelho, depois as características dela, e depois trouxe uma última característica que era uma menina, uma criança pequena, que é uma menina de 4 anos. Certo? Então, a partir do momento que eu começo a formar os enunciados e fazer as combinações, nós começamos a formar na nossa mente e ter o entendimento daquela mensagem. Essa mensagem começa a ter sentido. Agora vamos ao trecho do texto que nós fizemos a leitura a respeito do jardim, tá? Então, era um lindo jardim com rosas amarelas rodeadas com pedras. Vocês imaginaram, não é? Não evocou na mente de vocês? Que como era o jardim, como eram as rosas e que eram rodeadas com pedras. Sérgio, você está com o microfone ligado? Eu vou desligar. Ali não havia grama no chão e de longe avistávamos uma jabuticabeira produzindo enormes jabuticabas pretinhas e rodeadas com passarinhos e abelhas. Então, trouxe características do jardim, vocês imaginaram como esse jardim, porque vocês conseguiram fazer a leitura do texto, certo? Vocês conseguiram fazer a leitura do texto. O texto, a mensagem teve sentido, mas cada um elaborou de uma forma diferente. Observe só, eu trouxe algumas ilustrações dos jardins que vocês produziram. Por exemplo, olha a jabuticabeira, com enormes jabuticabeiras, as abelhas, né, os passarinhos, as rosas, as pedras que rodeavam as rosas, né? E o chão, lembra que uma característica é que não tinha grama, então era um solo exposto, né? Esse outro aqui ficou um pouquinho apagadinho, mas tem a jabuticabeira aqui no meio, os passarinhos, as abelhas, né? Tem um sol também, a pessoa que desenhou imaginou que estava um dia muito claro, ensolarado, não tinha essa característica, mas foi, talvez por estar rodeado de abelhas e de pássaros, né, se alimentando ali, imaginou o sol. Neste outro, também já saiu um desenho diferente, porém, com as mesmas características, certo? As abelhas rodeando as rosas, a jabuticabeira, certo? Vamos ver outro. Talvez vocês se reconheçam nessas artes aqui, né? Então, cada um, por mais que o trecho então, por mais que era o mesmo trecho do texto, cada um ilustrou de uma forma diferente. Vocês pensaram todos iguais? Não. Vocês imaginaram tudo da mesma forma? Não. Mas que ali havia flores amarelas, uma jabuticabeira produzindo jabuticabas, flores e abelhas, todos vocês colocaram dentro da ilustração. E outras coisas a mais, certo? As palavras precisam fazer sentido. Vocês só conseguiram fazer a ilustração
Porque as palavras que vocês fizeram a leitura, elas faziam sentido, elas estavam organizadas de uma forma que vocês conseguiram ter entendimento para produzir aquela ilustração. Então, para expressar as ideias, nós precisamos efetuar uma combinação de palavras que expresse um sentido. Se aquelas palavras do texto não estivessem combinadas, embaralhadas, nós não conseguiríamos entender qual a mensagem que queria passar para vocês poderem fazer a ilustração. Vamos observar esse cartoon aqui, do cartunista José Aguiar. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, o personagem diz assim: fuso, meio, an, do, com. As palavras formaram algumas palavras, mas essas palavras não fizeram sentido. Ou nem estão dentro do nosso vocabulário, certo? Depois, no segundo quadrinho, ele apresentou um ponto de exclamação, confuso, ando, meio. Aqui já tem palavras, mas as palavras elas não se combinaram. A seleção de palavras, elas não deram sentido também. E no quadrinho 3, nós podemos observar ando meio confuso. Esse sim, ele utilizou as mesmas palavras ou as mesmas letras, conforme aqui no quadrinho 1, certo? Mas no último quadrinho, no quadrinho 3, foi o momento que ele conseguiu passar a mensagem. Por quê? Porque ele fez uma seleção, uma combinação de palavras de forma ordenada que tivesse sentido para que a pessoa conseguisse compreender. Então, se a gente não colocar as palavras de forma ordenada, tanto na nossa oralidade ou quanto na nossa escrita, as pessoas não vão conseguir compreender a mensagem que a gente quer transmitir, certo? Então, lá, observando esse quadrinho que nós acabamos de ver, o cartunista usa uma construção que não segue a gramaticalidade da língua portuguesa. Por isso, expressa um sentido de confusão. Quando produzimos um texto, selecionamos, entre os termos da língua, aqueles mais adequados para o sentido que desejamos construir. Além disso, usamos regras de combinação das palavras, valendo-nos de um conhecimento de regras gramaticais que fomos adquirindo conforme aprendemos a falar. Então, conforme a gente vai aprendendo a falar, a gente vai fazendo essa construção e combinação para ela ter sentido para que as outras pessoas consigam entender o que nós queremos transmitir, certo? Então, o nosso aprendizagem dentro da língua portuguesa, ele não começa na escola, não. Ele começa quando vocês começam a aprender a falar, começa a oralidade. Ali começa a trabalhar a língua portuguesa. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas a disciplina de língua portuguesa é muito difícil. Ela não é difícil, porque se ela fosse difícil, a gente não fazia o ato de comunicar, certo? As nossas regras gramaticais, a norma padrão que tabula uma regra, ela que é mais complicada. Por quê? Porque a forma que nós falamos, ela não segue a regra totalmente. Mas a nossa fala, a nossa oralidade, ela segue uma construção de sentido. O ato comunicativo, ele acontece e as pessoas conseguem compreender. Isso é a parte mais importante da nossa língua. Então, fazer essa combinação e dar sentido aos enunciados, ao ato comunicativo, é a parte mais importante da nossa língua. Para a gente conseguir interpretar essa combinação e, às vezes, os efeitos de sentido que nós colocamos dentro das palavras, que nem sempre aquela palavra que a gente usa tem aquele mesmo sentido. Mas dentro de um contexto, quando nós participamos, nós conseguimos compreender o que a outra pessoa quis dizer. Então, nós internalizamos muitas regras gramaticais. Mesmo sem aprender lá na escola, a gente já aprende quando a gente começa a aprender a falar. Então, nós já sabemos muitas regras gramaticais. Às vezes a gente não sabe o nome dessa regra, a nomenclatura dela. Mas nós utilizamos muitas regras gramaticais sem saber que nós estamos utilizando. Outra aqui, estou com mau hálito nas axilas. Ela soube selecionar, o José Aguiar, quando ele colocou isso aqui, ele conseguiu selecionar bem as palavras? Quando eu digo mau hálito
Mau hálito está se referindo à boca e ele coloca as axilas. Ele soube selecionar a palavra? Ele soube combinar essas palavras? Não, certo? Da mesma forma, nunca escutei nada tão saboroso. Saboroso eu também degusto pelo paladar. E eu misturei o sentido da audição. Mas fique esperto que estou com o nariz em você, hein? Na verdade, seria de olho em você. Então, essa seleção de palavras, ela não foi muito feliz. Por quê? Porque misturou, não teve um sentido assim muito claro. Então, a língua é um conjunto de palavras selecionadas e combinadas para formar enunciados, isto é, construções dotadas de sentido, por se tratar de um recurso de comunicação e de um fenômeno cultural. A língua varia de acordo com o contexto histórico, social e de uso. Bem, pessoal, esse aqui é um pouquinho da aula que eu quis mostrar para vocês sobre combinação e seleção de palavras. E agora a gente vai passar para as atividades, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui novamente. Eu vou colocar uma leitura para vocês fazerem. Vocês podem observar aqui. É um texto, tá? Ele é de Ricardo Ramos. E ele está construído com vários substantivos. Mas eu só observando assim, eu não consigo ter sentido, eu não tenho um sentido completo a respeito desse texto. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Por mais que não tenha outras palavras formando sentido completo, quando a gente faz a leitura dessas palavras nessa sequência, elas começam a dar um sentido de uma sequência de ações que a pessoa de repente fez. Eu imaginei o seguinte, não sei o que vocês vieram imaginar. Eu acordo, calço o chinelo, vou até o banheiro, sento no vaso, depois eu dou descarga, vou até a pia, pego o sabonete, né? Abro a água, lavo o meu rosto, pego a escova de dente, escovo meus dentes, passo creme dental e assim por diante. Então, é uma sequência de ações, mas aqui ele só usou substantivos, certo? Uma das atividades que eu vou pedir para vocês fazerem é construir um sentido utilizando algumas palavras desse texto aqui, tá? Mas, no entanto, como já está dando o nosso tempo aqui da aula, só faltam poucos minutos, eu vou encerrar aqui, aí eu vou voltar a conversar com vocês lá pelo WhatsApp, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida agora? Quer falar alguma coisa? Certo, Sérgio? Vitória? Essa atividade a gente já tinha visto ela parcialmente. Vocês conseguiram compreender aquela questão que quando a gente diz uma coisa com sentido, logo vem à nossa mente o que é aquilo? Logo evoca a nossa mente, que é o significado, o significante? Certo? Então, seria isso que eu queria passar para vocês, tá? E a gente vai dar sequência às nossas atividades de hoje. Até mais!